Se devo morrer, morrerei quando chegar a hora. Como ao que me parece ainda não é a hora, vou comer, porque estou com fome. Como viver uma boa vida em um mundo imprevisível? Como fazer o melhor dentro das nossas possibilidades, aceitando ao mesmo tempo o que está fora do nosso controle? Olá, meu nome é Lud e neste vídeo trago um resumo dessa filosofia incrível que nos ajuda a encarar as dificuldades da vida com mais calma, o estoicismo. O estoicismo é uma filosofia criada há mais de 2000 anos, na qual cada vez mais pessoas buscam nos dias de hoje antídotos para as dificuldades da vida contemporânea. Sua fundação data do século III a.C. por Zeno, um rico mercador da cidade de Sício, no Chipre. Após sobreviver a um naufrágio em que perdeu tudo o que tinha, Zeno foi parar em Atenas. Ali, conheceu as filosofias de Sócrates, Platão, Aristóteles e seus seguidores. Ele se deu conta de que existia um mundo não material que era mais previsível e controlável do que o mundo que ele tinha como mercador. Então, abraçou as ideias daqueles filósofos e passou a viver uma vida simples e fundou a sua própria escola filosófica. Você não é aquilo que finge ser. Então reflita e decida, isso é para você? Se não for, esteja pronto para dizer, para mim isso é nada. E deixe o assunto de lado. O estoicismo pregava o valor da razão, propunha que emoções destrutivas eram resultado de erros de nossa forma de ver o mundo e oferecia um guia prático para nos mantermos resolutos, fortes e no controle. Não espere que o mundo seja como você deseja, mas sim como ele realmente é. Dessa forma, você terá uma vida tranquila. A escola estoica teve profunda influência na civilização greco-romana e, por consequência, no pensamento ocidental como um todo, e foi mais além. Ela está presente no cristianismo, no budismo e no pensamento de diversos filósofos modernos, além de ter influenciado a técnica contemporânea de psicoterapia, chamada terapia cognitivo-comportamental. O estoicismo propunha que os homens vivessem em harmonia com a natureza, o que para eles significava viver em harmonia consigo próprios, com a humanidade e com o universo. Para os estoicos, o universo era governado pela razão, ou logos, um princípio divino que permeava tudo. Portanto, estar em harmonia com o universo significava viver em harmonia com Deus. A filosofia estoica também propunha que os homens vivessem com virtude, um conceito que, para eles, estava intimamente associado à razão. Deixe para trás as coisas que não estão sob o seu controle e tente trabalhar duro naquilo que você pode controlar. O estoicismo floresceu durante 2 séculos na Grécia Antiga e, por volta do século 100 a.C., voltou a ganhar popularidade em Roma. Um dos mais conhecidos pensadores dessa época é Sêneca, conselheiro do infame imperador romano Nero. Em uma carta a seu amigo Lucílio, o filósofo fala sobre um dos componentes centrais da virtude, a habilidade de nos blindarmos contra o infortúnio. A maioria dos homens mingua e flui em miséria entre o medo da morte e as dificuldades da vida. Eles não estão dispostos a viver e ainda não sabem como morrer. Por essa razão, torne a vida como um todo agradável para si mesmo, banindo todas as preocupações com ela. Nenhuma coisa boa torna seu possuidor feliz, a menos que sua mente esteja harmonizada com a possibilidade da perda. Nada, contudo, se perde com menos desconforto do que aquilo de que, quando perdido, não se sente falta. Portanto, encoraje e endureça seu espírito contra os percalços que afligem até os mais poderosos. A ideia central é de que devemos não apenas estar preparados para enfrentar as dificuldades da vida, mas devemos também nos preparar sempre para o pior. Um exercício muito comum entre os estoicos é você se preparar para alguma situação crucial que deve enfrentar, perguntando a si mesmo: qual seria o pior desfecho possível para essa situação?
A lógica por trás disso é, primeiro, se você já sabe qual seria o pior resultado possível, pode começar a se preparar para ele. Segundo, o exercício serve para lembrar você mesmo de que, se o pior acontecer, você é perfeitamente capaz de lidar com isso. E, na verdade, na maioria das vezes, o pior nem acontece. Muitos diriam, no entanto, que para Sêneca o pior aconteceu. Acusado de participar de um complô contra Nero, ele acabou cometendo o suicídio por ordem do imperador. O filósofo, por sua vez, talvez questionasse: o que é mesmo esse pior? Isso porque, para os estoicos, a morte não é necessariamente ruim e a riqueza não é necessariamente boa. Os homens são perturbados não pelas coisas, mas pelas opiniões que têm delas. A morte, por exemplo, nada tem de terrível, mas a opinião que reina em relação à morte é o que faz parecer terrível aos nossos olhos. Por conseguinte, quando estamos embaraçados, perturbados ou penalizados, não o atribuamos ao trem, mas a nós próprios, isto é, às nossas próprias opiniões. Quem acusa os outros pelos próprios infortúnios revela uma total falta de educação. Quem acusa a si mesmo mostra que a sua educação já começou. Mas quem não acusa nem a si mesmo nem aos outros revela que a sua educação está completa. Epiteto nos diz que são nossas opiniões sobre as coisas que vão determinar se vamos ou não ficar incomodados a respeito delas. Na verdade, são nossas opiniões que vão determinar nossas emoções mais fortes. E indo ainda mais longe, são os nossos juízos de valor, baseados em nossas crenças e valores mais profundos, que nos levam a ficar aborrecidos em relação às coisas. Mas em vez de tentar suprimir essas emoções, devemos confrontar as crenças que levam a elas, transformando-as em emoções saudáveis. Estabeleça suas prioridades e entenda o que está sob o seu controle. A busca do autocontrole é central à filosofia estoica, mas para isso é importante sabermos distinguir o que está sob o nosso controle. Em resposta a essa pergunta, Epiteto criou duas listas. As coisas que estão sob o nosso controle são nossos julgamentos, opiniões e valores que escolhemos adotar. E o que não está sob o nosso controle é todo o resto, além de tudo que é externo. O externo aqui inclui minha reputação, minha riqueza e até o meu próprio corpo. Você pode influenciar seu corpo, manter uma dieta saudável, fazer exercícios. No final, porém, seu corpo não está sob o seu controle. Você pode pegar um vírus ou sofrer um acidente e quebrar a perna. Essa distinção permite perceber que se as únicas coisas que estão sob o seu controle são seus julgamentos, opiniões e valores, é neles que você deve manter seu foco. Estoicos, igualitários e cosmopolitas. Uma característica importante do estoicismo é o seu espírito igualitário. Eles foram os criadores do cosmopolitismo. Somos todos iguais em certo sentido. Todos compartilhamos uma racionalidade que existe no universo e isso nos torna iguais. Esse pensamento acaba influenciando a filosofia política que nasce no estoicismo. É um tipo de iluminismo de certa maneira. O que resulta dessa forma de ver o mundo é que o ex-escravo Epiteto acabou influenciando um outro filósofo estoico que vinha de uma classe social completamente diferente. Trata-se do general e imperador romano Marco Aurélio. É uma grande ironia da história. Marco Aurélio, um homem pleno de poder, privilégios e status, que liderava tropas, sentia que, de forma a ser virtuoso, precisava praticar o estoicismo e se inspirou em Epiteto. Marco Aurélio acreditava que devíamos nos preparar para lidar com o lado desagradável das pessoas, enfrentando-o com calma e autocontrole, típico dos estoicos, como ele próprio escreveu. Começa amanhã dizendo a ti mesmo: hoje eu me encontrarei com um homem intrometido, um ingrato, um arrogante, um enganador, um invejoso, um antissocial. Todas essas coisas acontecem a eles por causa de sua ignorância do que é bom e do que é mal. Mas eu, que compreendo a natureza do bem, que é desejável, e do mal,
que é verdadeiramente odioso e vergonhoso, que sei, além disso, que esse transgressor é meu parente, não pelo mesmo sangue e semente, mas por participação da mesma razão e da mesma partícula divina, eu não posso nem ser prejudicado por qualquer deles, pois ninguém pode me fazer incorrer no que é reprovável, nem posso me irar contra eles, cuja natureza é tão próxima da minha, porque nascemos para a cooperação, como os pés, como as mãos, como as pálpebras, como as fileiras dos dentes superiores e inferiores. Agir contra o outro, então, é contrário à natureza, e odiá-los ou rejeitá-los é agir um contra o outro. O nosso bem, tal como o nosso mal, não existem, senão na nossa vontade. Se você gostou de conhecer a filosofia do estoicismo, inscreva-se neste canal, pois aqui sempre publico ensinamentos dos grandes filósofos. Que você tenha muita sabedoria. Um abraço.